tocando meu ser me faz imaginar o caminho a percorrer, uma vida pra sentir, a lua sendo minha companhia, um segredo a desvendar, um mistério a guardar. Eu vou fazer tudo para ser feliz. Eu vou tentar vencer as ilusões que um dia eu conheci e que deixarão o meu coração cada vez mais infeliz. Na velocidade passam os segundos, mas a solidão invade a noção que vivo o tempo. Na escuridão eu protejo a minha alma, a luz da rebeldia reflete um farol em minha mente. Eu vou clamar ao Rei dos Reis, Senhor do céu e mar. Eu vou me consagrar, refletir a luz de Cristo em meu viver, porque a vida é como um vídeo a ser adiantado, esquecendo do passado. Ser feliz, eu vou tentar vencer as ilusões que um dia eu conheci. Eu vou clamar ao Rei dos Reis, Senhor do céu e mar. Eu vou me consagrar, refletir a luz de Cristo em meu viver, porque a vida é como um vídeo a ser adiantado, esquecendo do passado. Oh, 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 oh. Esquecendo do passado. Esquecendo do passado. Bom dia, meus amados irmãos, que bênção estarmos mais uma vez juntos na presença do Senhor para aprendermos um pouquinho mais na palavra do Senhor. Peço que você, por favor, acompanhe a nossa leitura, que está baseada em Romanos, no capítulo 8, no verso 28. Romanos, capítulo 8, no verso 28, a palavra de Deus diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O desafio da igreja no século XXI, que hoje nós vamos tratar, destacar o tema da positividade. Você se sente uma pessoa positiva? Você tem esse caráter? Você tem essa personalidade? Você tem esse costume de enfrentar a realidade de maneira positiva? Nós podemos enfrentar a realidade de duas maneiras bem simples, ou de maneira negativa ou de maneira positiva. Normalmente as pessoas que enfrentam a realidade de maneira positiva, no nosso caso, no Brasil, não são muito levadas a sério, porque nós somos um país de extremos.
ou somos muito humorados, ou somos muito tristes, ou somos muito dedicados, ou não somos nada dedicados. E devido a essa circunstância social, a gente enfrenta às vezes a realidade e tem dificuldade de enfrentar a realidade de maneira positiva. Bom, eu quero então hoje te lembrar que mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essas circunstâncias que nós estamos vivendo, nós precisamos enfrentar essa realidade de maneira positiva. Não tem nenhuma dúvida em que nós temos que ter sabedoria para enfrentar isso, mas precisamos erguer os nossos olhos e lembrar que nós temos um Deus Todo-Poderoso que está à nossa disposição para nos servir e também para nos livrar desse mal. Peço a você que você, por favor, se concentre e seja uma pessoa mais positiva. Em Romanos capítulo 8, no verso 28, fica claro que o apóstolo Paulo dá uma proposta à igreja. A igreja de Roma tinha algumas características e uma delas era a tristeza. Ué, pastor, mas como assim? Eles eram tristes, eles eram depressivos, eles tinham problemas sociais, muitas vezes ligados à questão de ser a capital do Império Romano. Você pode imaginar que por estar em Roma, eles fossem pessoas alegres, fossem pessoas pacíficas, mas a história nos conta que isso não é verdade. Eles eram pessoas que tinham um peso do domínio, tinham um peso da morte, tinham um peso da perseguição aos cristãos, era uma sociedade triste, entristecida pelos seus próprios pecados, entristecida pela sua própria falta de direcionamento, pela própria corrupção que também havia dentro do próprio Império Romano. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, ele tem que lembrar, dizendo assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque ele sabia das dificuldades que a igreja de Roma enfrentava. De todas as igrejas que Paulo escreveu, a igreja de Roma foi a igreja que mais sofreu socialmente, exatamente pela sua posição geográfica, porque ela estava dentro, no olho do furacão, literalmente, dentro da capital do Império Romano. Bom, o que eu quero lembrar aos irmãos é que nós temos que olhar para o Senhor e pensar sempre que o Senhor está junto de nós. Em meio a um ambiente com tanta maldade, com tanta dificuldade de compreender aquilo que é bom, nós temos que nos esforçarmos para sermos mais positivos. Eu quero pensar com os irmãos rapidamente algumas coisas que nós precisamos fazer para a gente não cair nessa tentação que Satanás tem proposto à sociedade em ver apenas o lado negativo das coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se desintoxicar do mal que há no ambiente. Isso mesmo, desintoxicar. Eu particularmente observo muitas pessoas que veem jornais, que leem jornais, que veem também matérias na internet. E se a gente perceber a quantidade de notícia ruim que tem estado nas mídias sociais, na mídia em geral, a gente vai observar que o ruim vende. Mas por que vende? Por que o mal vende? Por que uma notícia ruim vende? E muito. Porque existe um mal também que habita em nós. Todos nós temos que controlar esse pedacinho da gente que é negativo. E se você não fizer isso, você vai perder a alegria, o brilho no olhar de viver uma vida em Cristo Jesus. Mesmo em Cristo Jesus, você pode observar que você tem essa opção de viver uma vida negativa ou positiva. Por exemplo, nos discípulos, por exemplo, de Jesus, nós temos uma imagem muito negativa de alguém próximo a Jesus, Judas Iscariotes. Na Bíblia, todas as vezes que Judas Iscariotes é citado, principalmente nos evangelhos, com certeza, principalmente nos evangelhos, você observa que Judas tinha um jeito muito negativo de ver as coisas. Fica muito claro, por exemplo, quando aquela mulher pega aquele vaso de alabastro para poder ungir a cabeça de Jesus e Judas critica ela, dizendo que aquele vaso, aquele material que estava dentro do vaso, ele valia muito mais dinheiro e não poderia ser desperdiçado na cabeça de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que ele via, ele não via com
a realidade espiritual, mas ele via com a realidade humana. E isso trouxe a ele um peso muito grande. Eu fico imaginando particularmente Judas lidando com Jesus, porque tudo aquilo talvez que Jesus fizesse o incomodava, porque ele não via a realidade, os milagres, as bênçãos, as coisas boas que Deus estava fazendo com ele ali. E olha que Judas teve o melhor pastor, teve o melhor Messias, o melhor, tudo de melhor Judas teve, e mesmo assim ele viu as coisas apenas do lado negativo. Nós não podemos ser iguais a Judas, nós temos que ser iguais a Jesus, ver o lado positivo das coisas, e para isso a gente precisa se desintoxicar. Então desliga um pouquinho mais essa televisão, desliga um pouquinho mais esse celular, desliga um pouquinho mais essas reuniões familiares, ou até mesmo com colegas de trabalho, que só servem para falar mal dos outros, ou de escutar mal dos outros. Isso não é bom. Vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra, vai orar, vai falar com o Senhor, e aí você vai ver como a sua vida, você vai enfrentar a realidade de uma maneira diferente. Outra coisa que a gente também precisa fazer é lembrar que os fortes geram paz e esperança. Lembrar que os fortes geram paz e esperança. A gente às vezes pensa que uma pessoa, pela sua aparência, ela é forte. No caso, você pode lembrar aí na história, o Império Romano tinha muitas formas de demonstrar força. Isso funciona até hoje, até os governos mesmo têm esse costume de demonstração de força. Então, às vezes, quando tem um país que está em guerra, aí um país demonstra força de um jeito, aí faz aqueles desfiles com seus tanques de guerra e os aviões passam por cima. Isso tudo é demonstração de força, mostrar para o outro inimigo, dizer assim, ó, nós também temos força, temos soldados. E o Império Romano estava cansado de fazer isso. E no caso, Jesus Cristo ensina que para nós sermos positivos, nós não podemos demonstrar força do jeito humano. Temos que demonstrar do jeito que Jesus nos ensinou. E aí, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, no verso 8 e verso 9, o capítulo 5 todo, na verdade, faz parte do Sermão da Montanha. E Jesus Cristo fala lá um número enorme de bem-aventurados. Ele fala bem-aventurados humildes, bem-aventurados os mansos. E assim vai listando uma lista grande de pessoas que são consideradas por ele bem-aventuradas. E no verso 8 e 9, ele fala sobre os pacificadores. Ele fala que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados homens de Deus, ou filhos de Deus em algumas versões. Meus amados, nós não podemos viver uma vida tão negativa como nós estamos aí vivendo nesses dias, pensando que nós não temos um chamado. Você que é crente em Jesus, que é membro dessa igreja, você tem um chamado. E o chamado que você tem é de gerar esperança e paz. Isso é importante a gente lembrar, porque quando Jesus Cristo fala para os seus discípulos e para a multidão, lá no passado, dizendo que eles deveriam ser como um sal ou ser luz, isso é muito sério. Por que Jesus Cristo falou aquilo? Exatamente porque o mundo que habita aqui nesse lugar, as pessoas que estão nesse lugar, precisam ter um encontro com Cristo, e Deus vai usar os crentes em Jesus para gerar paz e esperança para essas pessoas. Isso é muito importante a gente lembrar, porque isso impacta o seu vizinho, o seu chefe, o seu familiar que não conhece a Cristo. E isso tem que ser uma responsabilidade nossa, é um chamado nosso. Nós não podemos viver uma vida apenas para pagar boleto. Eu trabalho, eu faço, pago meus boletos e o mundo que se vire. Não, a coisa não é assim não. Nós somos crentes em Jesus e temos um chamado. Todos nós temos um chamado. E qual é o chamado? O chamado é de gerar paz e esperança. E aí a gente volta para Paulo. Quando Paulo, em Romanos capítulo 8, fala lá, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Exatamente porque ele está lembrando a igreja de Roma que mesmo em meio à impureza, à dificuldade que eles tinham uma enorme oportunidade de pregar o evangelho naquele lugar. E olha que Roma era difícil, era uma cidade corrupta, era uma cidade muito difícil de se pregar o evangelho, mas eles tinham uma oportunidade que outras igrejas não teriam, de ver pessoas ligadas ao extremo pecado se renderem a Cristo e mudarem as suas vidas. Meus amados, Deus nos chama para isso. Crentes em Jesus precisam ser pessoas que enfrentam a realidade em meio às lágrimas, em meio às dificuldades, mas de maneira positiva. Quando você enfrentar uma realidade difícil, meus amados, às vezes uma situação complicada, de saúde, de finanças, fala para si mesmo, Deus proverá. Deus proverá, para que você vá aos poucos minando a negatividade que existe dentro da gente. Vamos fazer isso juntos. Nós vamos passar por essa pandemia juntos e o Senhor estará conosco. Amém? Meus amados, outra coisa que eu posso também lembrar é que a gente precisa controlar a nossa cobiça. Controlar a nossa cobiça. Em tempos de negatividade, em tempos de pandemia, em tempos de guerra, Satanás é muito estratégico e ele tenta as pessoas mediante as circunstâncias. Por exemplo, aqui no Brasil agora, nós estamos vivendo essa circunstância dessa pandemia que estamos vivendo, juntos. Mas existem lugares que essa pandemia não está num nível tão grande como o nosso, ou até mesmo maior do que o nosso. E Satanás está tentando a essas pessoas em lugares diferentes, de maneiras diferentes. E existem circunstâncias que são muito parecidas. Aonde que eu quero chegar? Que no tempo de pandemia, normalmente, historicamente, Satanás sempre tentou as pessoas na cobiça. Como assim? Nós, crentes em Jesus, temos que estar atentos a essa tentação. Essa tentação já foi vinculada ao povo de Israel que estava no deserto, lá em Êxodo. Em Êxodo capítulo 20, no verso 17, onde está listado os 10 mandamentos, onde estão listados os 10 mandamentos, esses mandamentos estão listados por um motivo. Qual é a motivação? Porque o povo de Israel estava saindo do Egito, já tem o nome do livro Êxodo, quer dizer saída, estava saindo do Egito para ir para uma nova terra. Essa nova terra demorou um tempinho, 40 anos para eles chegarem nessa nova terra. Bom, eles ao saírem do Egito, eles não poderiam continuar realizando os mesmos pecados que haviam no Egito. Por isso que quando Deus lista os 10 mandamentos, Ele está querendo formar um novo povo, com um novo coração, tirando aqueles hábitos que eram comuns no Egito. Então por isso que está escrito lá, não matarás. Por quê? Porque no Egito eles estavam acostumados a fazer isso. Não furtarás. Por quê? Porque no Egito eles estavam acostumados a fazer isso. Então, quando no verso 17 fala lá, não cobiçarás aquilo que é do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem a ovelha, nem nada. Eles queriam Deus queria passar a eles uma nova forma de vida, porque eles enfrentariam uma dificuldade muito grande no deserto. Eles não poderiam, de maneira alguma, continuar naquele mesmo ritmo do Egito no deserto, porque lá no Egito eles tinham condições humanas favoráveis a isso. Tanto é que, se você observar na palavra, você vai ver que muitas vezes Moisés teve dificuldade em liderar o povo, exatamente porque eles comparavam o deserto com o Egito. E muitos deles quiseram retornar ao Egito, porque lá no Egito eles tinham condições humanas melhores do que no deserto, óbvio. Mas no deserto eles tinham a companhia do Senhor. Eles tinham o cuidado do Senhor. Então é melhor estar no deserto com o Senhor do que no Egito,
sem o Senhor. Bom, onde eu quero chegar? Em tempos de dificuldade social, nós não podemos cair na tentação da cobiça. É o momento onde os crentes de Jesus têm que unir as forças. Nós, como crentes da igreja, temos que unir as nossas forças, unir os nossos recursos, unir a nossa cooperação para, de alguma maneira, minimizar a situação daqueles que estão em mais risco. Dos enfermos, dos idosos, dos autônomos. Agora estamos vivendo a situação aqui em Cabo Frio complicada com relação aos autônomos que não estão podendo trabalhar, porque não tem movimento na rua. A igreja tem que unir forças para poder chegar junto desse povo. Não é o momento de cobiçar algo. Eu vou pegar aquilo porque eu vou ficar 2 meses sem receber e eu tenho que dar o meu jeito. Não. Os crentes de Jesus não se comportam assim. É o momento da gente dividir o pão. É o momento da gente dividir aquilo que temos, para que a gente possa sair dessa e lá na frente a gente recupera. Lá na frente a gente reconstrói. Mas agora é o momento da gente unir as nossas forças, deixar as nossas diferenças de lado e seguir em frente por um bem maior. Outra coisa que a gente pode também pensar com relação à positividade é lembrar do que está escrito em Romanos capítulo 8, no verso 31. Olha lá. Romanos capítulo 8, no verso 31, é uma proposta, uma lembrança maravilhosa que o apóstolo Paulo faz à igreja de Roma e também a nós. Olha lá o que o texto diz. O texto fala assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui na igreja a gente tem o costume de repetir. Quando tem uma coisa muito assim evidente, a gente repete. Então peço que você, por favor, repita aí na sua casa. Vamos lá. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus amados, nós somos crentes em Jesus, temos uma missão maior. A nossa missão, com todo respeito aos irmãos e àqueles que estão nos ouvindo, a nossa missão não é ficar se metendo com opinião política, ou até mesmo de jornal, ou até mesmo de família, ou até mesmo de emprego. Não, meus amados, nós temos uma missão maior. E quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos aqui, ele lembra isso. No fundo ele está dizendo para eles assim: olha, levanta os olhos, porque a sua missão é maior. A sua missão é muito superior àquilo que está acontecendo aqui embaixo, na terra. O seu chamado é muito maior. Então não se preocupe se haverá perseguição ou se não haverá. Se haverá dinheiro ou se não haverá. Se haverá saúde ou se não haverá. Obviamente que a gente tem que se cuidar. Sim, nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos precaver. Mas não adianta se preocupar, se estressar, se ficar desesperado, ver a vida de um jeito totalmente negativo, ficar com síndrome do pânico, desesperar. Não, as coisas não funcionam assim. Você é chamado pelo Senhor para olhar para as coisas do alto. E as coisas do alto, ou seja, do céu, do Senhor, da sua missão maior, vão alimentar a sua alma de coisas positivas. É interessante a gente observar, particularmente, quando a gente vai fazer uma visita no hospital e às vezes tem uma pessoa adoentada gravemente, e essa pessoa é crente em Jesus verdadeiramente, pessoa assim, fiel ao Senhor, como o comportamento dessas pessoas é diferente das outras. E às vezes enfrentando a morte diariamente. Meus amados, nesse exato momento existem pessoas fiéis ao Senhor, que estão nos hospitais e que estão enfrentando a morte diariamente, como nós enfrentamos. Mas nós somos mais do que vencedores. E é por isso que hoje eu te conclamo, lembre do poder maravilhoso que Deus tem e do poder maravilhoso que Deus te concedeu.
o maior poder que o crente de Jesus pode ter nesse tempo de negatividade é ser um gerador de esperança e de paz. Peço a você que reflita sobre isso. Os seus vizinhos estão precisando de um abraço. Os seus vizinhos estão precisando de um cuidado. Ah, pastor, mas eu também estou precisando, eu sei disso. Mas os seus vizinhos que não são crentes em Jesus, talvez estejam precisando mais do que você. Porque eles ainda não permitiram o Espírito Santo de Deus consolá-los completamente como Deus tem feito na sua vida. Está difícil para você? Sim, mas pode estar muito pior para outras pessoas ao seu lado. Os seus vizinhos, os seus parentes, aqueles que ainda não conheceram a Cristo, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Você conhece essas pessoas. Então, precisamos ser geradores de esperança e de paz nesse tempo de negatividade. Peço a você que você feche os seus olhos e nós vamos orar pedindo ao Senhor: Senhor, me dá o poder da positividade para seguir em frente. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, nós te clamamos perdão pelos nossos pecados e quantas vezes nós falamos coisas que não devemos, fazemos coisas que não devemos. E eu te clamo, Senhor, perdoa a nossa vida, perdoa, Senhor, as coisas que a gente às vezes pensa e como nós às vezes enfrentamos a realidade de maneira negativa. E, ó Senhor, nós não temos esse chamado. O nosso chamado é que está listado aqui em Romanos capítulo 8, no verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ser positivo, Senhor, hoje aprendemos que significa também amar ao Senhor. Porque o Senhor mesmo tem gerado esperança em nosso coração, tem nos dado consolo, e isso tem sido maravilhoso nesse tempo. Senhor, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país, dá, Senhor, concede entendimento às nossas autoridades, do Poder Executivo e também do Poder Legislativo e Judiciário. Venha com a Tua graça, Senhor, sobre nós e abençoa, Senhor, o nosso país e a nossa cidade para que possamos sair dessa pandemia de uma maneira honrosa e seguir em frente. Abençoa os médicos, Senhor, que estão no hospital nesse momento. Abençoa os enfermeiros, todas as pessoas ligadas à área da saúde. Concede a eles, Senhor, a Tua graça e os Teus livramentos. Dá, Senhor, sabedoria também aos cientistas que estão buscando uma solução, um medicamento para isso. Que a Tua graça possa dar a eles inteligência e sabedoria para encontrar em breve, se for assim da Tua vontade, uma maneira de contermos essa pandemia. Esteja conosco, em nome de Jesus amado. Amém. Amém, queridos? Então vamos seguir firmes na presença do Senhor. Peço a você apenas duas coisas. A primeira delas é que você faça contato com alguém da igreja. Faça contato com alguém da igreja, os idosos. Dá uma ligadinha, passa um WhatsApp, pergunta como é que está. Nossa igreja está, o templo está fechado, mas a igreja não está fechada. Então faça isso. Cuide daqueles que estão também em risco, né? Em situação de risco. Nós temos muitas pessoas que são enfermas, idosas, e por aí nós temos que cuidar delas também como igreja. Outra coisa também, queridos, quero que você lembre da igreja nos seus recursos financeiros com relação à nossa ação social. Nós temos sido aqui requeridos pela sociedade de muitas maneiras para ajudar essas pessoas. As pessoas têm batido aqui à porta da igreja para pedir alimentos e peço você que não permita que a igreja fique sem recursos para poder de alguma maneira minimizar essa situação de risco que elas têm vivido. Peço a você, por favor, a sua compreensão, o seu carinho. Você pode vir aqui à igreja de segunda a sexta-feira, de 1 às 8 da noite, ou você pode procurar os contatos da igreja, né? Via as redes sociais, que nós daremos um jeito, alguma maneira que você possa nos ajudar a colaborar nesse tempo, dessa pandemia. Que Deus te abençoe e te guarde, fique firme no Senhor de maneira positiva e sigamos em frente. Vamos juntos no Senhor vencer essa pandemia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais feliz.